Amém. Boa noite para você que cultua conosco pelas redes sociais, pelo Facebook. É muito bom ter você aqui, mas hoje eu queria dizer que é muito bom ter as pessoas que estão aqui nessa noite para cultuar com a gente, amém? Vocês são bênção de Deus na minha vida e na vida dessa igreja. Abram suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 9, por favor. Isaías 9, no verso 6, diz o seguinte: Para um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Gênesis 11:1 diz que Deus, Ele é o Criador. O Salmo 36:9 menciona Deus como sendo a fonte da vida. 1 Timóteo 6:15 diz que Ele é o Rei. Isaías 45:24 menciona Deus como sendo justo. Deuteronômio 4:24 diz: Deus é zeloso. 2 Pedro 3:9 menciona Deus como sendo paciente. Romanos 11:33 atribui a Deus a sabedoria. Êxodo 34, no verso 6, diz que Ele é misericordioso. Marcos 10:18 menciona que Deus é bom. E hoje nós temos para dizer que Jesus Cristo é o nosso motivo. Existe uma canção que diz assim: ninguém explica Deus, mas diversos homens e mulheres ao decorrer da história atribuíram a Deus suas características e suas qualidades. E hoje nós, quanto igreja, estamos aqui para dizer que Ele é o nosso motivo, o real motivo de estarmos aqui nessa noite, para ofertarmos o nosso melhor louvor. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o volume de pessoas, sendo que a presença de Deus é manifesta nesse lugar, e é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Então agora eu queria convidar você a orar e entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Eu queria que você fizesse uma oração dotada de sentimento, mas também de consciência, de que Deus, estando presente aqui conosco, Ele também é capaz de estar aí com você, de que o mesmo Espírito que existe aqui, que toca os nossos corações, pode tocar a sua vida nessa noite, desde que você queira. Então faça essa oração conosco. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Grande, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, Pai. Nós estamos aqui para oferecer nessa hora o nosso louvor, a nossa adoração, e também, Senhor, para juntamente uns com os outros, os que estão presentes e aqueles que não puderam estar, oferecer a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso clamor. Nós continuamos crendo, Deus, que a oração, ela tem o poder de mover o mundo espiritual e de trazer à existência aquilo que se encontra num plano sobrenatural aqui para nós nessa noite. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar graça nessa noite, que o nosso louvor possa chegar ao seu trono como um incenso suave, e que muito mais do que canções, nós possamos entregar a Ti agora um coração quebrantado, como oferta viva em seu altar. Essa canção menciona o quão Jesus é importante para nós e para a sua igreja. Então você aí na sua casa, cante junto conosco, amém? Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração. Ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Sim, Jesus, nós nos colocamos, Pai, aos teus pés da tua cruz. Nós cremos, Jesus, que tu és o consolo. Tu és o consolo em tempos de aflição, em tempos de guerra. E tu és aquele que permanece em tempos de paz, que nos dá alegria, que nos dá o conforto. Nós temos, Pai, fé na tua palavra, nós temos fé na tua presença, fé no teu Espírito Santo. E nós cremos que pela fé, Pai, nós podemos mover o impossível, nós podemos mover as montanhas. Assim como Abraão, Pai, que aos 100 anos de idade teve um filho, nós cremos que através da fé, pelo credo no teu nome, no teu poder, nós podemos todas as coisas, Jesus. Cante a Ele neste momento, querido, aí na tua casa, onde você está. Cante a Ele que pela fé você pode tudo, que não há muralhas que ficarão de pé na frente das tuas mãos, na frente da tua face. Nós cremos, Pai, na tua presença. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado
Senhor, nós louvamos e bendizemos o seu nome porque o Senhor é bom. Amém? Louvar é bom e importante, mas hoje nós estamos aqui para oração. Mas antes de nós começarmos os nossos alvos de oração, eu queria meditar com você brevemente sobre um assunto. Muitas vezes a gente vem para o culto ou assiste o culto e gera baixas expectativas do que pode acontecer nesse culto, né? E isso é muito perigoso para a nossa vida. Isso é muito entristecedor para o Espírito Santo, na realidade. Porque quando nós criamos poucas expectativas, nós limitamos a ação do poder de Deus nas nossas vidas e também na nossa congregação. Então nós precisamos crer, nós precisamos ter fé para orar e romper em oração. Não que o poder de Deus esteja atribuído à nossa fé. Muitíssimo pelo contrário. Deus disse assim para Jó: aonde você estava quando eu fiz o firmamento? Deus não precisa do meu sim e muito menos do meu amém, porque a minha fé não acredita o poder de Deus, mas a minha fé me habilita a viver coisas sobrenaturais na presença do Senhor. E compreendendo isso, nós temos a dimensão do quanto o nosso livre-arbítrio é poderoso, porque é uma decisão, é uma escolha da qual nós tomamos. Nós podemos estar sendo assolados por uma opressão do nosso adversário sobre as nossas vidas. E também podemos estar inundados da presença do Espírito Santo. Mas cabe a nós discernirmos que a ação, a escolha sempre será nossa. Então quando nós oramos, nós precisamos acreditar isso a Deus. Nós precisamos nos alimentar e alimentar a nossa fé e discernir entre aquilo que é natural e entre aquilo que é espiritual. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, vamos para o culto, e nós estamos cansados. E essa é uma realidade, nosso corpo cansa, isso é um processo natural. Mas quando a gente pensa que a gente está indo para a igreja simplesmente para assistir ou para cultuar mais um culto, banalizando aquilo que nós estamos fazendo, isso já é um problema espiritual. Muitas vezes na nossa caminhada nós tratamos coisas naturais como sendo espirituais e coisas espirituais como natural. A gente espiritualiza aquilo que não precisa, e naquilo que a gente precisa estar constantemente vigilante, a gente acaba se esquecendo. Então, já que precisa de uma ação nossa, nós vamos orar agora com fé, crendo que esse não é mais um culto, que Deus continua soberano e que o seu poder não é limitado por aquilo que eu penso que Ele pode fazer ou não. Muitíssimo pelo contrário. Ele pode todas as coisas, mas nós precisamos desenvolver a fé, e a fé ela é desenvolvida através de ações como essa, quando a gente persiste com as disciplinas espirituais, quando a gente persiste no nosso devocional, quando a gente persiste na nossa vida com Deus e quando nós persistimos na oração. Então agora, pensando assim, eu quero que você lance fora o cansaço, que é humano, e que você ore e tenha o seu momento de oração pessoal, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor nos ajude nessa noite a discernir sobre as coisas que são naturais e as coisas que são espirituais na nossa vida. Porque desenvolvendo essa habilidade no nosso cotidiano, isso vai nos levar para uma vida de ainda mais intimidade com o Senhor. Então agora, você que está aí na sua casa, feche os seus olhos, tenha o seu tempo de oração com o Senhor. Talvez você teve um dia atribulado, corrido, cansativo e chegou, e agora é a hora. É a sua hora com o Senhor. É o momento em que você tem a oportunidade de derramar o seu coração na presença de Deus. Fazer uma oração sincera e genuína, porque essa é a oração que move o coração do nosso Senhor. E então, poder receber da parte do Senhor um bálsamo. E eu queria te lançar um desafio. Eu queria que dentro dessa sua oração pessoal, você estabelecesse também um alvo. Que o Senhor te dê e me dê a habilidade de discernir sobre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Porque as nossas próximas orações, os nossos próximos alvos que nós oraremos nesse culto, eles precisam de força, de coragem, de fé e de ousadia. Então ore nesse sentido agora pela sua vida, amém? Senhor, nós nos colocamos agora na sua presença, nós nos humilhamos diante do seu altar, Senhor, e colocamos toda a nossa humanidade, Senhor, ao seu dispor. Nós somos pó, feitos do pó, Senhor, do pó da terra o Senhor nos fez, e não há nada em nós que seja bom ou proveitoso, e aquilo que é porventura agradável na nossa vida pertence ao Senhor. Então nessa hora nós consagramos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos a Ti.
Clamamos para que o seu Espírito nos ajude nessa hora. A sua palavra diz, Deus, que nós não sabemos orar como convém, mas o seu Espírito nos habilita. Ele nos capacita a orar a oração segundo assim o Senhor deseja. Então nessa hora que venha sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão que está cultuando aqui com a gente, uma unção de capacitação acerca da oração. Que nós possamos orar, Senhor, com ousadia, orar com fé, com clareza, com entendimento. Que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Espírito tem a ministrar nos nossos corações. Que nós possamos estar rendidos, Deus, na sua presença. Nós sabemos, Senhor, que nós somos limitados, mas quando nós entregamos o pouco que nós temos na sua presença, esse pouco, ele se torna suficiente para que o seu poder se manifeste nas nossas vidas. A sua palavra diz, Deus, que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, humildemente, nós nos achegamos no seu trono, nós nos achegamos na sua presença e clamamos pelo seu favor, para que o Senhor nos assista nas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade muitas vezes, a nossa fraqueza e a nossa pequenez. Mas hoje nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos nos desenvolver na sua presença, que nós queremos ter mais do que um período de devocional, nós queremos ter uma vida de devocional a Ti, nós queremos ter uma vida, Senhor, de comunhão com a sua presença, Pai, para que, Senhor, nós possamos transbordar, para que o Espírito que habita em nós possa transbordar para a vida de outros, para que pessoas olhem para nós e enxerguem o Cristo ressurreto. Deus, nós queremos ser como um farol para esse mundo que anda em trevas e escuridão, perdido e desolado pelo pecado, que nós possamos ser um ponto de luz, de referencial, de esperança. Então nessa hora, Senhor, que o Senhor possa fortalecer os nossos pés, para que a gente trilhe, Senhor, essa jornada em excelência, para que Deus, para que quando nós nos sintamos cansados, o vigor do Senhor venha sobre as nossas vidas, para que quando a gente sentir medo, a ousadia, Senhor, e a coragem tome conta de nós, para que quando, Senhor, nós nos sentimos desmotivados, nós possamos nos lembrar que Cristo é o nosso motivo. Não interessa as coisas que estão nesse plano natural, nos interessa, Senhor, o que o fim dessa jornada tem para nos trazer, que é uma vida eterna na sua presença. É por isso que nós estamos aqui persistindo, Senhor, orando, clamando, pedindo o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos desejosos, Senhor, de crescer na sua presença. Nos livre, Senhor, de ter comportamentos de meninos, Pai, que são levados como um vento, que doutrinas e costumes, Senhor, levam, mas que nós possamos estar firmados e alicerçados pelos princípios que a palavra de Deus tem nos ensinado. Ela é o nosso escudo, ela é o nosso broquel, ela é a nossa coluna, ela é o centro, ela é a carta de um pai apaixonado que entregou para os seus filhos um instrumento de salvação, um mapa que nos leva ao tesouro que é a sua presença. Deus, é por isso que nós estamos aqui, que nós possamos crescer, Senhor, não em volume, em números, mas que nós possamos crescer em graça, sabedoria, discernimento e entendimento. Que cada pessoa, Senhor, que está cultuando com nós nessa noite, que está na sua casa, cansado e desacreditado da sua vida com Deus, possa receber agora, Deus, em nome de Jesus, um novo fôlego, Deus, um novo ânimo, força e coragem para persistir, para continuar. Paulo diz, Senhor, que Ele lutou o bom combate. Que todos os dias nós possamos acordar, Senhor, dotados de uma coragem e de uma valentia que vem do céu para com as nossas vidas, para que a gente não desista, porque nós não somos daqueles que desistem e nem dos que retrocedem, mas daqueles que seguem em frente, Senhor. Que dia a dia nós possamos lutar conosco, consigo mesmo, a fim de crescer, a fim, Senhor, de que o nosso homem interior diminua e o seu Espírito cresça em nós, para que esse mesmo Espírito gere em nós o caráter do seu Filho amado. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós oramos, é por isso que nós dedicamos tempo ao Senhor, é por isso que nós persistimos, Deus, ainda que cheio de falhas e limitações, nós continuamos, Senhor, desfrutando do seu amor e da sua graça que nos constrange todos os dias e que diz, filho, mais uma vez acorda, que eu te fortaleço, que o Senhor nos fortaleça, Deus, nessa caminhada, em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito esteja conosco, Deus, para honra, glória e louvor do seu nome. Amém. Agora, dando sequência, nós vamos orar pela igreja. E para mim a igreja, ela é muito especial. Ela é especial para mim porque ela é especial para a pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus Cristo. Quando a gente lê o livro de Daniel, no capítulo 9, a gente pode ali contemplar uma oração da qual a Daniel fez
em favor do povo de Israel. E uma das coisas que chama muito a minha atenção naquele texto é que ele não ora assim, abençoa a igreja, abençoa aquele povo, não. Ele sempre usa eu e nós. Então, movidos desse mesmo sentimento, de um coração quebrantado, humilde, que se humilha na presença de Deus para interceder em favor da sua igreja, do povo de Deus e dessa instituição que é tão preciosa para o Senhor, eu quero te convidar a orar pela Rocha Eterna. Você que é de outro ministério, que tem cultuado conosco no dia de hoje, que você possa orar para a sua igreja. Creia que a sua oração pode muito no mundo espiritual. Não despreze a sua vida, não despreze o seu tempo de oração. O coletivo é o que move a igreja. Não importa onde você está, você continua sendo igreja. E nessa hora eu quero te convidar a interceder por nós. E você que é da Rocha Eterna, de uma forma muito especial, eu quero te convidar a interceder por esse ministério. Que você possa se lembrar nessa noite de orar pela JNI, que é o Ministério de Jovens, pela MNI, que é o Ministério de Missões, pelo MED, que é o Departamento Infantil da nossa igreja, pela liderança, pela vida dos nossos pastores, porque o mundo espiritual é movido pela oração. É na oração que nós vencemos. É na oração que muitas vezes nós nem nos achegamos até uma batalha, porque ali o Senhor toma conta de todas as coisas. Então nessa hora, creia e interceda pelo nosso povo, amém? Senhor, nessa hora nós queremos orar e interceder pela nossa igreja, pela Rocha Eterna, Deus, essa igreja que nasceu no coração do Senhor, que tem caminhado dia a dia, Senhor, desde a sua fundação até hoje, firme e fiel na direção que o Senhor tem dado a essa liderança. Nós temos, Senhor, nos baseado nos princípios e nos preceitos da sua palavra. Nós temos, Senhor, seguido e prosseguido sem rejeitar os marcos antigos. Nós temos nos dedicado, Senhor, a uma vida de oração, de meditação na palavra e de jejum. Nós cremos, Senhor, que a constância, que a perseverança, ela tem muito poder na nossa caminhada. E Pai, em nome de Jesus, ainda que há 5 anos, Senhor, crendo de que essas ferramentas nos levam a mais perto de Ti, que essas ferramentas nos fazem ter a oportunidade de viver o reino de Deus aqui, é que nós dizemos para o Senhor que nós vamos prosseguir. Prosseguir, Senhor, na mesma visão. Prosseguir, Senhor, sem rejeitar o que é de mais precioso, que é a sua palavra. Que o Senhor dote, Senhor, a liderança dessa igreja a viver de acordo com os seus preceitos, a viver de acordo com os princípios bíblicos, Pai. Que jamais, Senhor, se afaste de nós o temor. Que nós possamos ter um coração, Senhor, temente na sua presença. Que nós possamos, Senhor, ser um povo de coração quebrantado. Nos livra, Deus, de ser uma igreja de duro serviço. Nos livra, Senhor, de ter um coração envernizado. Nos livra, Senhor, da ignorância em relação à sua palavra. Nós temos a oportunidade, Deus, de beber de uma água que é limpa. Então, Deus, nessa hora eu te peço, em nome de Jesus, que todo espírito de apatia, Senhor, que sobrevém à nossa igreja, que caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus. Que todo espírito de cansaço, Senhor, que todo espírito de sono, quando as pessoas se acheguem aqui, Pai, possam ser quebrados pelo sangue do Cordeiro. Que quando elas adentrarem aquelas portas, Deus, elas entrem aqui com o coração desejoso da sua presença, sedento, Senhor, na certeza de que sairá uma água viva desse altar. Aquela água, Senhor, que não sacia apenas uma sede humana, mas que sacia, Deus, a sede da nossa alma, a sede que nós temos de algo que é maior do que nós, a sede que nós temos, Senhor, em relação àquilo que é eterno. Isso tem um nome, é o Senhor, é Deus. Deus é o que cabe dentro de nós, é o que falta no nosso coração. E muitas vezes nós temos tentado saciar com outras coisas, mas que nós possamos continuar caminhando debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo propósito. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante da sua presença, Pai, a JNI, o Ministério de Jovens dessa igreja. Que em tempo oportuno o Senhor possa trazer os jovens que são desse ministério, Pai. E nessa hora eu te peço de uma forma muito especial, porque eles são amados do meu coração, para que o seu Espírito seja para com cada um deles, Pai. Que em nome de Jesus eles possam crescer e amadurecer e sair, Senhor, de um estado de meninice e avançar, Senhor, e gradativamente crescer e se desenvolver espiritualmente. Que o Senhor possa aumentar a fome e a sede que existe no coração deles acerca da sua palavra e acerca das coisas que são concernentes ao mundo espiritual. Pai, que o mundo não os atraia,
Que o Senhor possa tocar o coração de cada um deles. Deus, o Senhor é Deus que sabe de todas as coisas, que conhece o íntimo do nosso ser. Então agora, como presidente da JNI, eu peço ao Senhor encarecidamente para que o Seu Espírito possa tocar em cada um deles agora, nessa hora, de uma forma especial, particular, atendendo, Senhor, sarando as feridas, curando as dores, libertando, Senhor, eles de tudo aquilo que tem os impedido, Senhor, de avançar, de se achegar na Sua presença, de desenvolver o ministério que cada um deles tem, Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós e que aquilo, Senhor, que tem nos impedido de avançar e de desenvolver esse propósito possa ser quebrado agora pelo nome de Jesus, Deus, que nós possamos crescer e amadurecer. Que o Senhor possa também abençoar a MNI, a Edilane, Senhor, que é presidente desse ministério que é tão importante, tão precioso para nós. Pai, que o amor que ela tem tido pela MNI possa contagiar a toda a igreja. Senhor, que o ministério de missões possa ser uma prioridade para nós, porque o Ministério de Missões, Senhor, tem como objetivo ganhar almas, e é disso, Senhor, que nós sabemos que move o Seu coração. Então que o Senhor nos capacite, nos dê estratégia, Senhor, para que nós possamos levar as boas novas de Cristo para aquele que se encontra perdido, Senhor, por aí. Pai, que em nome de Jesus o Senhor capacite a sua filha, dê a ela sabedoria, discernimento, entendimento, que o Senhor possa dar para ela a estratégia certa, no tempo certo, para que ela possa desenvolver esse ministério, Senhor, com afinco, com zelo, com amor e paixão na Sua igreja. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti o MED, o nosso departamento infantil. Nós colocamos a vida da Ludmila agora na Sua presença, Senhor. Nós sabemos que ela tem crescido, Senhor, e aprendido a amar cada criança, Deus. Então nessa hora nós pedimos ao Senhor que esse mesmo amor que tem contagiado o coração da sua vida, da sua filha, possa se alastrar para todos os professores. Que o Senhor possa levantar no meio da nossa igreja, Pai, homens e mulheres apaixonados pelas crianças. Elas são futuro, Senhor, da nossa igreja. Que elas possam, Senhor, ser guardadas, escondidas, Senhor, debaixo das Suas asas, que em tempo oportuno elas venham crescer, Deus, e se tornar grandes homens e mulheres de Deus diante da Sua presença. Homens, Senhor, e mulheres que não temem ao nosso adversário, mas que marcham firmes, Senhor, crendo na Sua palavra, profetizando, Senhor, a palavra do Senhor por essa nação. Que eles possam ser, Senhor, testemunhas vivas da boa obra de Cristo. Deus, abençoa esse ministério, guarda o coração da vida de cada um deles, guarda, Senhor, as programações que eles têm agora por final do ano, Pai, que ocorra tudo como tem nascido, Senhor, no coração das Suas servas, que cada criança possa ser alcançada e que elas possam desfrutar, ainda pequenas, de uma experiência transformadora contigo. Nós oramos pela nossa igreja, pelo nosso povo. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. E nós clamamos, Senhor, para que o Seu favor seja sobre nós. Pai, que o Senhor nos abençoe quanto igreja, que nós possamos andar, Senhor, como corpo firme, unido, bem ajustados, que nós possamos marchar, Senhor, e peregrinar por essa terra, anunciando as boas novas de Cristo. Senhor, que em nome de Jesus nunca falte nos nossos lábios uma palavra de ânimo, de encorajamento, de salvação. Nos livra, Senhor, de ser uma igreja medíocre. Nos livra, Senhor, de ser uma igreja que não salga. Nos livra, Senhor, de ser uma igreja que não ilumina. Nos livra, Senhor, de não sermos reconhecidos como povo de Deus. Mas, Pai, que mesmo diante de todas as nossas limitações, o poder do Senhor possa ser enxergado nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, viver debaixo da mesma unção, caminhando, Senhor, com um só propósito, com um só alvo, Deus, que é levar todo esse povo, Senhor, a um amadurecimento na sua vida espiritual, a um crescimento, Senhor, na Sua presença. Pai, cuida também, Senhor, do ministério de louvor, da recepção, do ministério de intercessão, Deus. A todos os ministérios, Senhor, que têm servido a Sua casa com zelo, com carinho, com afinco. Que o Senhor possa os proteger e também, Senhor, possa os capacitar a exercer, Deus, os Seus dons e talentos com excelência na Sua casa. Pai, nós colocamos diante da Sua presença também a vida da nossa liderança. Que o Senhor possa abençoar a junta de oficiais. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada oficial da junta sabedoria,
discernimento, um coração quebrantado, humilde na sua presença. Que o Senhor nos dê clareza, Senhor, acerca dos sonhos e projetos que o Senhor tem para essa igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar unidos no mesmo propósito, Deus. Nós colocamos diante da sua presença a vida dos nossos pastores. Nós louvamos e engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é bom e tem nos confiado pastores que amam a sua casa, Senhor, acima de qualquer coisa. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado um pastor que ama e que zela pela palavra, um pastor que é apaixonado pelas suas ovelhas, um pastor que entende o valor da igreja, que é tão preciosa para Cristo, e que com o seu comportamento, com o seu testemunho, com o seu exemplo, tem nos ensinado. Nós somos gratos pelo Senhor, pela vida da pastora Edilaine, que com carinho, com dedicação, com a ternura, Senhor, tem cuidado de cada um de nós. Nós, quanto igreja, nessa hora, agradecemos o Senhor pela vida de cada um deles, e também pedimos, Deus, para que de uma forma especial o Senhor possa trazer para eles um novo ânimo, Senhor. O Senhor possa trazer força, coragem, vigor, que eles possam, Senhor, avançar e prosseguir na visão que o Senhor tem confiado a eles, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a nossa vida aqui nessa terra, ela não é uma corrida, ela é uma jornada. E há muito eles vêm caminhado com o Senhor. Então nós, quanto igreja, nessa hora, clamamos para que eles possam receber do Senhor uma unção de ânimo, um bálsamo especial, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja conosco, que nós possamos cumprir com excelência o papel da igreja, que é amar, cuidar, ensinar, discipular e conquistar e ganhar almas, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja relevante na cidade que o Senhor tem nos confiado. Amém? Agora nós vamos orar. Vou até tomar água. Pela nossa nação. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E hoje, pelo menos aqui, nós somos 6 justos, e eu tenho certeza que aí do outro lado se encontram muito mais justos que podem se dispor nessa hora a orar e interceder pela nossa nação. O Brasil não é um país desacreditado, porque o poder do Senhor pode todas as coisas. Então, não desista, e nessa hora, ore conosco, interceda pelo seu país, interceda pelo governo, interceda pela nossa economia, que essa questão do Covid seja exterminada da nossa nação, para que assim então nós possamos dar continuidade aos trabalhos que nós começamos. Nós sabemos que existem todas as questões de regras e prevenção, e nós compreendemos isso, é claro, mas o desejo do nosso coração é que isso se finde, que a gente possa aprender com esse tempo, mas que ele cesse, para que nós possamos dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, não só para nós quanto igreja, mas para a vida da população de geral, Então vamos orar nesse momento pela nossa nação. Senhor, nessa hora nós colocamos diante da sua presença, Deus, o Brasil. E muito além, Senhor, apenas da nossa terra, nós colocamos diante de Ti todo o povo brasileiro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, antes de mais nada, eu gostaria de Te pedir perdão, Senhor, pela nação brasileira. Perdão, Senhor, pelo pecado de idolatria. Perdão, Senhor, pela corrupção. Perdão, Senhor, pela avareza. Perdão, Senhor, pela vaidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar por sobre a nossa nação, Deus, e encontrar graça em nós. Nos livra, Senhor, de Satanás, que tem nos escravizado há muito, Senhor. Há muito tempo Satanás tem feito, Senhor, do brasileiro um povo refém das suas necessidades. E é por isso que nessa hora nós oramos pela economia do Brasil. E não tem como, Senhor, orar pela economia sem antes orar pelo governo brasileiro. Então nessa hora, Pai, nós clamamos para que o sangue de Jesus nos seja por sinal, Pai, para que em nome de Jesus todo espírito de corrupção, Senhor, possa ser quebrado, por esse espírito, Senhor, por esse demônio, Pai, que gera corrupção no nosso país, para que ele possa ser destronado, Pai. Uma só palavra sua, Senhor, tem o poder de transformar e reverter toda essa situação. É por isso que nós oramos, Senhor, e clamamos para que no mundo espiritual os seus anjos possam militar, Senhor, em nosso favor, e possam, Senhor, destravar, Pai, o Brasil desse momento e dessa situação em que ele se encontra, de um povo que é escravizado pelas suas necessidades. Nos faz livres, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz livres, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ser livres do pecado, Senhor.
de todos os pecados. Eu sei que cabe a nós, Senhor, colocar nomes aos nossos pecados, mas muitos são os pecados da nossa nação. E nós agora, Senhor, com o espírito quebrantado e humilhado diante da sua presença, nós pedimos perdão, mas que o Senhor encontre graça em nós. Sopra em nós, Senhor, um novo tempo. Sopra, Senhor, sobre o povo brasileiro um novo tempo, Pai. Que com tudo isso que nós vivemos até aqui, nós possamos ter aprendido, Senhor, muitas lições. Lições que são valiosas, Senhor, e que permitem, Pai, que nós não tropecemos mais nas mesmas pedras e nem erremos mais, Senhor, os mesmos erros, mas que o Senhor nos dê sabedoria. Então que o Senhor dê sabedoria, discernimento, entendimento. Que o governo do Brasil tenha temor e tremor da mão de Deus, Pai. Que em nome de Jesus eles possam julgar as causas dos homens com justiça, com sabedoria e com prudência. Nós oramos, Senhor, pelo Brasil de forma geral e por cada estado, Senhor, que esse é um país tão grande, cada estado tem a sua peculiaridade, e esse é o maravilhoso do Senhor. O Senhor nos compreende na nossa totalidade. Então que o Senhor possa cuidar de todos os estados brasileiros, de todos os municípios brasileiros e de todo o povo brasileiro, Senhor, de forma geral, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, a nossa economia. Sustenta, Senhor, cada pai de família que tem desbravado, Senhor, a vida nessa terra, a fim de trazer o sustento para a sua família. Que o Senhor seja o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão dessa nação. Nós, nessa hora, conclamamos o Senhor como nosso Deus e rejeitamos, Senhor, toda idolatria que o povo tem cometido, Senhor. Nos perdoa também enquanto brasileiros, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos nos permanecido apáticos diante da sua presença. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas e que quando nós, quanto igreja, nos posicionamos e oramos, o mundo espiritual se move. Pai, quando nós buscamos com afinco, o seu reino se manifesta. Então nos ajuda nessa hora a orar, Senhor, com assertividade. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, interceder e compreender qual é o papel, Senhor, da igreja para com a nossa nação, Pai. Cabe a nós orarmos, clamarmos pela presença de Deus, clamarmos para que a justiça de Deus seja manifesta sobre o nosso país e sobre o nosso povo. Pai, que em nome de Jesus o Brasil possa ser, sim, Senhor, um país livre. Senhor, que nós possamos sim viver, Senhor, tantas promessas que têm sido lançadas sobre essa terra e sobre esse povo. Que sim, Senhor, nós possamos viver um avivamento genuíno, Pai. Um avivamento, Senhor, que não seja emocional, porque um avivamento emocional, ele não é um avivamento. Mas que nós possamos viver um avivamento genuíno, que transforma caráteres depravados e deturpados em um caráter de Cristo. É isso que nós desejamos para nós e para nossa nação, Senhor, quanto igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora nós vamos para o nosso momento de ofertório, e eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Amém? Provérbios 3, 9 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por diversas vezes na Bíblia nós vamos encontrar a palavra honra sendo mencionada, e honra, ela é uma palavra muito forte, que talvez a gente na nossa pequenez nem compreenda a sua complexidade e a dimensão do que ela atribui a nós. Mas humanamente falando, nós podemos dizer que honra é um princípio do comportamento humano. É uma ação que nós podemos realizar de uma forma natural, que pode mover o mundo sobrenatural, que pode mover o mundo espiritual. Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu te convido a trazer o gasofilácio. Para você que não veio, que em nome de Jesus você ache um meio de participar desse momento, que também é um momento de oração, também é um momento de adoração a Deus, e que você possa honrar o Senhor com seus bens, que você possa retribuir em excelência tudo aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida, e que nós possamos ter sabedoria e discernimento sobre o que é a honra, que nós possamos entender e honrar o Senhor com a primícia dos nossos bens. Amém? Enquanto isso, nós louvamos o Senhor. Pois
Glória a Deus. Senhor, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Nós engrandecemos o Seu nome porque nós, quanto igreja, podemos testemunhar que o Senhor é o nosso Jeová Jireh, é o Deus da nossa provisão, aquele que tem cuidado de nós de forma carinhosa, que tem zelado, Senhor, de todo o Seu povo e de toda a Sua igreja. Que em nome de Jesus, as sementes que foram lançadas nesse gasofilácio hoje possam render, Senhor, a 100 por 1. E que o Senhor nos dê sabedoria para gerir, Senhor, o que com muita honra foi depositado nesse gasofilácio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos para o nosso período de devocional. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Na carta de Apocalipse, capítulo 2, no verso 7. Amém? E esse texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Mais uma vez. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje nós vamos nos atentar para a parte A desse versículo. Amém? Meditando na palavra e pensando acerca daquilo que o Senhor teria para compartilhar conosco nessa noite, eu comecei a pensar, né? E falei assim, gente, como que esse texto, né? Aquele a quem tem ouvidos, ouça. Como que repetidamente ele é mencionado nas Escrituras. E eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, o porquê disso, né? E muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, não é verdade? E baseado nisso, eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Fato é que o ano está se findando. O último mês se achegou, dezembro está aí, e nós estamos a poucos dias do ano de 2021. E uma coisa, ela é muito real. Quando o ano se inicia, nós temos às vezes por costume de fazer uma lista com os nossos alvos e objetivos, metas, né, que nós precisamos alcançar, atividades das quais nós queremos começar a desenvolver, e nós pensamos e planejamos muitas coisas. Mas o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos exercer essas atividades com excelência, nós não conseguimos executar aquilo que havíamos planejado, e muitas vezes a gente se frustra com isso, né? Então, nesse período de dezembro, a gente começa a ficar um pouco mais introspectivo e a pensar sobre isso. E das duas, uma: ou você vai olhar para a sua lista e vai ficar orgulhoso que, apesar de todas as circunstâncias, você prosseguiu e conseguiu cumprir com vários dos alvos dos quais você estabeleceu, ou será um período em que você vai preferir nem olhar para ela e falar assim, ó, não estou nem querendo saber disso agora. Vamos deixar para depois, o ano já está acabando, só faltam alguns dias, e vamos ver o que 2021 nos reserva. E essa é uma ação nossa, né? É do ser humano isso. E nós pensamos e pensamos e pensamos o que nós vamos fazer, ou talvez nem pensamos. Vamos vivendo instintivamente. Mas é sobre isso que eu queria falar com você. Essa questão de muitas vezes nós usarmos aquela frase assim, deixa a vida me levar, é uma situação muito delicada. Mas, por muitas vezes, a gente ouve isso aqui, ó. Aquele a quem tem ouvidos, ouça. Eu não sei quais foram as metas que você traçou para você, quais foram os alvos dos quais você se propôs a alcançar. Uma coisa, eu sei. O ano passou, muitas coisas aconteceram. Coisas que foram favoráveis, talvez, e coisas que não foram tão favoráveis. Mas uma coisa ela é certa: em todo o tempo o Senhor tem ministrado no nosso coração palavras. O Senhor tem falado conosco. Eu sei que a gente tem por hábito fazer isso na nossa vida secular, mas a gente que congrega, a gente também coloca os nossos desafios para a nossa vida espiritual, para que a gente possa crescer. Eu vou ler a Bíblia toda em 365 dias, eu vou melhorar a minha vida de devocional, eu vou melhorar a minha assiduidade à igreja. Não, eu vou começar a desenvolver na igreja o meu ministério, eu vou devolver de volta para o Senhor, né, os meus talentos.
E fato é que muitas vezes a gente consegue e outras vezes não. E muitas vezes a frustração, ela toma conta, né, de nós, e nós desistimos disso. Nós vamos deixando e vivendo, né, a vida como se a gente não tivesse um alvo. Tipo, acorda, levanta, trabalha, dorme, como se a vida fosse só isso. Mas Deus tem muito mais para nós, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A quem tem ouvidos, ouça. Então, a pergunta que eu quero te fazer essa noite é, independente da circunstância, o que você tem ouvido da parte de Deus? O que Deus tem falado para você e ministrado no seu coração, você consegue pensar sobre isso? Você consegue pontuar isso? Você simplesmente colocou sua vida no automático e foi vivendo sem sequer levar em consideração o que Deus tem dito para você, o que Deus tem ministrado no seu coração. Uma coisa, ela é a realidade. Quando nós estabelecemos metas, elas são coisas que vão além da nossa capacidade. São coisas que vão nos desafiar, né? Que vai fazer com que a gente tenha uma atividade superior à que a gente já realiza. E com Deus também é assim. Então, quando o ano vira, a gente fica com aquele coração assim: Deus, abençoa o ano de 2021, porque tudo vai ser diferente. E realmente, tudo pode ser diferente. Mas se nós continuarmos com o mesmo comportamento, ele não será diferente. E é sobre isso que eu queria pensar com você nessa noite. O que o Senhor tem dito para você? A gente ora e diz assim: Senhor, uma só palavra sua, nós oramos isso agorinha, ó, uma só palavra sua tem o poder de transformar toda e qualquer situação. E nós vivemos a nossa vida ansiando por palavras da parte de Deus. Deus me dá uma palavra. Deus me dá uma palavra, porque se o Senhor falar comigo, eu fecho tal negócio. Deus me dá uma palavra, porque se o Senhor falar comigo, agora eu vou e eu vou romper no meu ministério. Deus, se o Senhor falar comigo, agora eu vou. E assim, você foi? Pensando eu comigo mesmo e com a minha vida, em algumas coisas eu até fui, mas em outras, nem tanto. Então pensa comigo, a Bíblia diz e compara a palavra de Deus como uma semente. Então pensa, ó, muitas sementes, muitas palavras o Senhor nos confiou nesses últimos 11 meses. Quando a gente para pensar no todo, né? 11 meses se passaram. Em vez de a gente olhar só para o dia de hoje, eu queria te convidar a fazer um panorama desse ano que se passou. E fato é que muitas palavras o Senhor nos deu. E o que eu tenho para te perguntar é: você ouviu? Você só escutou ou você ouviu? Pensa sobre isso comigo. Pensando que a palavra ela é uma semente, agora eu vou mudar a pergunta. O que você tem feito com as sementes que o Senhor lhe confiou? Esses dias eu, fazendo um devocional e lendo um material, eu li uma frase que dizia o seguinte: mas você plantou ou você enterrou? O contexto era outro, mas aquela frase ficou aficionada assim na minha mente e o Espírito trazia aquilo para mim toda hora. Mas você plantou ou você enterrou? Eu falei: Deus, que negócio é esse? Apesar de que plantar e enterrar é uma ação que é parecida. Mas quando a gente vai focar no sentido da palavra, não é tão parecido assim. Quando a gente fala de enterrar, nós falamos de sepultar, de finalizar algo. Se no genuíno, no sentido genuíno da palavra, enterrar vem né, nessa questão de sepultar, ou numa expressão mais comum, enterrou tal assunto, acabou, né? E quando nós falamos de plantar, nós falamos de introduzir, nós falamos de plantar, nós falamos de semear, nós falamos de cultivar. E aí isso foi se desenvolvendo dentro do meu coração e é sobre isso que eu queria meditar com você. Quantas palavras o Senhor te deu, quantas sementes o Senhor nos confiou e o que nós temos feito com ela? Nós temos plantado ou nós temos enterrado? Porque quem enterra, sepulta e não se mexe mais naquilo. Quem planta, cultiva. Se aplica naquilo que foi dado, se aplica por aquela semente, se aplica por aquela palavra. E pensando nisso, eu queria trazer para você 2 exemplos de 2 mulheres que a Bíblia cita e que podem nos ensinar muito nessa noite. Ana foi mãe de Samuel. Ana era casada com Eucana, que tinha outra esposa, e essa esposa tinha diversos filhos. E o coração de Ana era entristecido pelo fato dela não
poder gerar, dela ser estéril, dela não ter tido a oportunidade de dar um filho ao seu marido. E ela era uma mulher entristecida, amargurada. A Bíblia nos conta que ela não participava das festividades do seu povo naquela época, de tão amargurada e entristecida que ela era. Mas um dia, ela se achegou no templo e, diante de toda a sua oração naquele momento, o profeta ouviu e confiou a Ana uma palavra e disse: você gerará um filho. E Ana reteu aquela palavra, ela pegou aquela semente e guardou para si dentro do seu coração. Essa é a vida de Ana. Uma outra mulher que a Bíblia também nos conta, que foi Sara, que vivia a mesma experiência de Ana, de não poder dar à luz, também recebeu uma palavra, mas dessa vez do próprio Deus, que confiou para ela e para seu marido uma grande promessa que se cumpriria através da vida desse filho. E então Sara recebeu essa semente do Senhor, ela recebeu essa palavra vindo da parte de Deus e guardou no seu coração. Mas, lendo a palavra, nós temos a oportunidade de conhecer o fim dessas duas histórias. Ana teve um filho e ela o gerou e o entregou para o Senhor. Mas do momento em que ela recebeu essa palavra, essa semente, até o dia do cumprimento, a Bíblia diz que Ana mudou a sua feição, que o seu rosto já não era mais entristecido e o seu comportamento já não mostrava mais uma mulher amarga. A Bíblia nos conta que ela saiu do templo e foi festejando até a sua casa. Ana pegou essa palavra e colocou dentro do seu coração e não a sepultou, não a enterrou. Ela semeou dentro de si, ela plantou dentro de si, assim como nós tivemos a oportunidade de ouvir o nosso pastor pregar esses dias sobre se gerar um milagre. Ana cultivou aquela semente, ela gerou aquela semente. O momento em que ela recebeu aquela palavra foi transformador para a sua vida, não só pela palavra, mas pelo seu comportamento. Sara, também recebendo a mesma palavra, infelizmente não teve o mesmo comportamento de Ana. O tempo se passou, a promessa que havia sido feita não se cumpriu no tempo em que ela julgava ser propício, e então ela resolveu dar um famoso... Ela só não era brasileira, mas ela tentou dar um jeitinho brasileiro. E ela tentou apressar esse período. E aí a gente pode observar uma diferença na vida dessas duas mulheres. Ana se alegrou quando recebeu essa palavra, cultivou dentro de si, gerou e germinou essa semente até o cumprimento da promessa. O tempo foi se passando e, ao contrário, Sara pegou essa semente, essa promessa que o Senhor a confiou, e enterrou dentro de si. E por ação própria, movida pela sua força e pela sua pequena sabedoria, ela tomou uma atitude que pegou a sua serva, a sua escrava, e deu para que seu marido se deitasse com ela, para que então esse problema da ausência de um filho fosse sanada. A única coisa que Sara não sabia era o preço que isso ia custar, não só para ela, mas para todo o povo de Deus, e tem custado para nós até hoje. Então, observando a vida dessas duas mulheres, a gente vê comportamentos que foram controversos. Não pela promessa, porque Deus é fiel e uma vez dito não se volta atrás. Mas o que elas fizeram com a semente que o Senhor confiou para elas tem algo a nos ensinar nessa noite. Então eu queria que você pensasse: o que você tem feito com as palavras, as sementes que o Senhor tem te dado? Você tem enterrado ou você tem semeado? Eu sei que hoje já é mais da metade do mês de dezembro, mas eu queria te dizer que o ano ele não acabou. Que você tenha a oportunidade de resgatar essa semente e a partir de então cultivá-la. Eu queria que agora você fechasse seus olhos e começasse a pensar que o Espírito Santo possa trazer à sua memória todas as vezes das quais você orou e pediu para que Deus te confiasse uma palavra. Que o Espírito Santo traga isso à sua memória, traga isso ao seu coração. Porque muitas vezes nós escolhemos aquilo da qual nós desejamos ouvir. Essa palavra serve, essa palavra serve. Não, essa aqui não é para mim, essa aqui não me serve. Só que as coisas não funcionam desse jeito.
11 meses se passaram e muitas palavras foram ministradas no meu coração e no seu coração. E cabe a nós pegarmos cada semente e plantarmos no nosso coração e cultivar cada uma delas de maneira adequada, de maneira propícia, para que em tempo oportuno ela possa crescer, germinar e dar bons frutos. Muitas vezes nós ficamos assim, mas Deus, me ajuda, eu preciso, mas Deus já disse. O que falta é a fé da nossa parte. No começo nós falamos de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como então nós alimentamos a nossa fé para que então essas sementes que foram germinadas e plantadas no nosso coração, elas possam crescer e germinar na sua totalidade? Através da palavra de Deus. Mas não apenas como um ouvinte, mas também como um praticante dessa palavra. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa trazer na sua memória todas as coisas e todas as palavras das quais a Deus te confiou. Que você tenha tempo para pensar sobre elas e compreender que existe uma responsabilidade para com você com essa palavra. Que existe uma ação que é sua, que você precisa realizar, que eu preciso realizar, para que então os propósitos do Senhor se cumpram com excelência na nossa vida. Amém? Que nós possamos plantar as sementes que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos mudar o nosso semblante quando o Senhor nos confia uma palavra, ainda que o tempo passe. Que nós possamos continuar crendo. Que essa palavra possa também motivar você a pensar no ano de 2021 com mais sabedoria e com mais prudência. Não é verdade? Que nós possamos entender que realmente a palavra diz que Deus é soberano e em seu infinito amor e poder Ele pode todas as coisas. Então quando a gente pede uma palavra para com a parte de Deus e o Senhor nos confia, existe uma responsabilidade que é nossa, que é gerir com sabedoria aquilo que o Senhor tem nos confiado. Amém? Esse é o nosso devocional do dia de hoje. Eu espero que ele possa ter acrescentado no seu coração. Que em nome de Jesus, as sementes que o Senhor tem nos dado, que nós possamos, em tempo oportuno, entregar para o Senhor os frutos que essa semente que nós recebemos e cultivamos, e que ela cresceu e se desenvolveu, que nós possamos devolver ao Senhor esses frutos, em nome de Jesus. Amém? Deus, eu oro ao Senhor nessa hora, para que a sua palavra possa ficar gravada em nossos corações. Deus, que nós possamos compreender a responsabilidade que nós temos diante daquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra possa crescer, se afixar no coração de cada um de nós, em tempo oportuno germinar, crescer e dar bons frutos, Deus, em nome de Jesus. E eu quero me despedir de você que está aí cultuando conosco pelo Facebook. É muito bom ter você aqui. Nós esperamos você no domingo às 18h30 para o nosso culto de celebração. Amém? E é sempre muito bom poder cultuar com você, seja aqui presencial na igreja ou através dessa ferramenta que tem sido uma bênção na nossa vida, que são os cultos online. Que o Senhor então leve nós que estamos aqui em paz e em segurança para as nossas casas, que domingo nós possamos estar juntos como igreja, cultuando e adorando a esse Deus. Amém? Boa noite para você, graça e paz. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio
glória pra sempre.